Você vai fazer um projeto de energia solar fotovoltaica, mas você está na dúvida de saber como é que vai ficar a divisão das strings, né? Então tem X módulos fotovoltaicos para um inversor, 2, 3, e aí? Quantos módulos fotovoltaicos eu posso colocar em cada fileira, né? Então em cada string, aí é a maneira como eu chamo. E é isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Hoje eu vou falar uma maneira mais simplificada para você, que você pode fazer ali manualmente, rapidamente ali, principalmente em projetos pequenos de microgeração, até 30, 40 kW, facilmente você consegue fazer dessa maneira. Então, vamos aqui para a tela do meu computador. Então, eu vou começar aqui um exemplo para você, trazendo um inversor de 6, tá? Então, seria esse aqui da Solis, com 15 módulos fotovoltaicos aqui da ONO Solar, tá? Isso aqui foi um projeto de caso real, realmente, que eu fiz, um projeto que tive que fazer essa separação, para informar para o cliente quantos módulos fotovoltaicos ele poderia colocar ali por string ou por MPPT. Se você quiser saber mais, ter mais assunto aprofundado sobre como é que faz a leitura do datasheet dos módulos ou do inversor, tem vídeo aqui no canal também explicando somente como é que você faz a leitura dessas informações que estão aqui, tanto no inversor quanto dos módulos fotovoltaicos. Tá? Então vamos lá. Bom, eu vou utilizar aqui um inversor de 6, então por exemplo, esse aqui, ó, o S6 GRIP 6K. Tá? O que é que eu tenho que olhar para esse inversor para eu poder saber a divisão das strings e o máximo que eu posso colocar aí em cada fileira? E a primeira coisa que eu vou olhar vai ser minha potência de entrada. Então aqui a fabricante ela me diz que o máximo que eu posso colocar é de 10.2. Mas por exemplo, se eu vou utilizar aqui módulos de 570, que foi no caso desse projeto que eu fiz, o que acontece? Então eu tenho 570 e eu tenho aqui 10.2 kW. Então se eu pegar pela lógica, né, assim se eu posso dizer, o que é que eu teria? Eu iria pegar esses 10.2 kW e iria transformar ele em watts. Então eu ficaria com 10.200. É quilo são 3 casas para frente. E aí eu iria dividir pela potência unitária do meu módulo, que no caso é 570. Então, colocando dessa maneira, o que ele me diz? Que se eu utilizar módulos de 570, eu consigo colocar até 17,89 módulos. Né? Então, ou seja, eu conseguiria colocar aí até 17 módulos fotovoltaicos ou 18 módulos fotovoltaicos. Tá? Então, é isso que ela está me dizendo. Se eu utilizo, por exemplo, vou botar aqui, mais uma vez, 10.200, dividido para 500, né? Vamos supor, vou estar utilizando um módulo fotovoltaico de 500 watts, então eu consigo colocar aí até 20.4. Pô, mas beleza, então se eu vou utilizar de 570, eu vou utilizar 17 módulos, então eu já digo para o meu cliente isso. Não é bem assim, tá? A gente tem que olhar também as informações de tensão e de corrente, tanto dos módulos fotovoltaicos e também dos inversores, tá? A gente sempre vai olhar pela questão de entrada, afinal de contas é na parte de entrada que a gente faz a conexão dos nossos módulos fotovoltaicos. E quais são as informações que você vai precisar aqui? As principais, tá? As principais que você vai precisar é tensão máxima de entrada e também a corrente máxima de curto-circuito, tá? Essas são as duas informações mais importantes que você vai precisar para você poder fazer essa separação. As demais, como tensão nominal, tensão de partidas, intervalo de MPPT, elas também são importantes e a gente também vai utilizar elas aqui. Bom, então primeiramente eu tenho que saber qual é a minha tensão máxima de entrada, eu tenho que saber qual é a minha corrente máxima de curto-circuito e também minha quantidade de MPPTs e o meu número de entradas. Só de olhar aqui, ele está me dizendo que eu tenho, em todos esses inversores, né, inclusive o de 6, eu tenho 2 MPPTs e eu tenho 2 entradas. Então, ou seja, é uma entrada por MPPT. Bacana. Então, eu sei que minha tensão máxima de entrada é 600 volts e que minha máxima corrente de curto-circuito é de 22. E por que a gente não olha a corrente máxima de entrada? Particularmente porque quando o sistema está desligado, né, então você vai fazer os testes, ele entra em curto. Né? Então, é por isso que eu sempre verifico a questão do máximo de curto-circuito, tá? Não necessariamente a corrente máxima de entrada, que no caso eu considero sempre os piores casos. E aí quando eu vou olhar para o meu módulo, lembrando que eu vou utilizar de 570. Então nesse caso aqui, ó, o módulo eu vou olhar para onde? Eu vou olhar pela tensão de curto-circuito dele e também a corrente de curto-circuito. Ou seja, aqui está open, né? Então open é aberto. Então é corrente de curto-circuito aberta e a corrente de curto-circuito. Quer dizer, tensão de circuito aberta e corrente de curto-circuito. E aí quando eu olho para esses valores, ó, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho 50.2
13.7 de tensão e tenho 14.3 de corrente de curto-circuito. Então, só de eu verificar aqui, ó, se eu olhar, por exemplo, pela corrente, né? Então eu posso ver, beleza, ele tem 14, a corrente dele é de 14 amperes. Se eu olho para o meu inversor, a máxima que ele suporta é de 22, né? Então, tá dentro do meu esperado. Até se eu pego a corrente nominal, que é a máxima dele, ó, 13.5, ou seja, ele em circuito fechado, né, é 13.5. E do meu inversor, a corrente máxima de entrada dele vai ser de 14 amperes. Então, ele está dentro do esperado. Então, a primeira coisa que eu sempre vou verificar vai ser a questão da corrente. Então, beleza. Então, a minha corrente, ela tá ok para cada MPPT. Isso é, considerando que eu vou colocar tudo em série, tá? Então, nesse caso, eu consigo utilizar os módulos de 570 da Honor para poder colocar aqui no meu inversor. Igor, quando é que eu não poderia utilizar? Então, se você tivesse um módulo fotovoltaico, por exemplo, que a corrente dele fosse de 23 amperes, né? Fosse acima de 22 amperes, aí já não dá para você utilizar, tá? Porque a corrente de curto-circuito do inversor de entrada é bem menor do que a corrente de curto-circuito lá do módulo fotovoltaico, beleza? Até aqui, tudo bem. E aí eu vou verificar agora a minha quantidade máxima de tensão. Então, se é 600 volts, aí agora sim aqui eu venho para matemática simples. Então, ó, circuito aberto, 50.7. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar minha tensão máxima, que é 600, e vou dividir por 50.74. E aqui eu vou ter o máximo de 11.8, tá? 11.8. Vamos considerar 11, tá? Que é para deixar o númerozinho bonito. Então, eu consigo colocar até 11. Então, você pode perguntar aí, então o máximo que esse inversor de 6 suporta é 11 módulos? Não. O máximo que ele suporta, nesse caso, vai ser 22. Por quê? Porque a gente tem que lembrar que ele tem 2 MPPTs. E cada MPPT tem uma entrada. Então, quando a gente faz essa divisão, né, e aí você pode perguntar, tá, mas se eu tenho 600 e o meu módulo é de 50.4, eu tenho 11, e se eu adiciono 22, então eu vou para 1.200 volts. Tá certo isso, cara? Essa conta bate? Ela bate por quê? Se você colocar, por exemplo, os 22 módulos em série, e aí a gente tem que voltar lá para as nossas aulinhas do primeiro período de engenharia, ou então para as nossas primeiras aulinhas lá do curso técnico em eletrotécnica, que a gente tem que saber que quando um sistema fotovoltaico ou qualquer sistema elétrico ele está em série, o que acontece? A tensão se soma e a corrente se mantém. E quando ele está em paralelo, a tensão se mantém e a corrente se soma. E é exclusivamente o que acontece aqui. Então, aqui quer me dizer que o máximo que eu consigo colocar por MPPT são 11 módulos fotovoltaicos. Porque cada MPPT no inversor ele funciona em paralelo. Então, ou seja, quando os módulos entram, tá, eles vão estar em paralelo. Então, a tensão ela não vai se somar, ela vai se manter. Então, se eu tenho 600 watts de um lado e 600 do outro, e eles estão em paralelo, ela vai se manter. A corrente ela vai se somar, tá? Então, aqui ó, eu vou ter 11 módulos, que o máximo que eu consigo colocar são 22. E aí vem mais uma questão que a gente tem que ver. Beleza, o máximo que eu consigo quando eu verifico tensão e verifico corrente são 22 módulos. Se eu pego 22 e multiplico por 570, eu vou ter 12,5 e não os 10,2 que a fornecedora, né, que a fabricante está me indicando. E aí, nesse caso, o que é que eu faço? Nesse caso, você tem duas soluções, tá? Primeiro, ou você pode ligar para a fabricante, né, lá para o suporte e dizer para eles, cara, eu consigo colocar 22 módulos porque aqui o inversor, eu vejo que ele suporta tanto por tensão e por corrente desse módulo fotovoltaico que eu quero colocar. Se eles liberarem para você, aí você pode colocar. Se não, o que é que você faz? Aí você vai ter que realmente reduzir aqui a quantidade de módulos, né? Então você vai ter que considerar aqui essa potência de 10,2, tá? Mas aí é algo que vai ser sempre conversado com os seus clientes. A gente sempre faz essa verificação antes, né? Que a gente pode, eu já fiz projetos assim, de colocar acima do que está indicado aqui, mas falando com a fabricante, para informar para eles o que vai acontecer, porque se vier até algum determinado problema, a gente vai ter que enviar lá para a fabricante, né, com o inversor, e informar para eles o que aconteceu e que foi liberado isso. Mas até hoje, pelo menos eu não tive problema nem nos nossos alunos da formação projetista fotovoltaica. Então assim, sempre se atentar à tensão e à corrente. E lógico que aqui a gente está considerando tipo, o
pior do pior caso. Tipo assim, é o sistema no máximo, no talo, estourando, e ele em circuito aberto ainda, né? Nem em circuito fechado. Porque se a gente for considerar em circuito fechado, a gente consegue colocar até mais módulos de energia solar fotovoltaica. Beleza? Então, a gente vai fazer isso para qualquer tipo de sistema fotovoltaico. Por exemplo, nesse aqui, ó, foi um sistema que eu fiz de 40. Inclusive nesse sistema aqui que eu estou mostrando para vocês, a gente utilizou 15 módulos fotovoltaicos, tá? Então foram 15 módulos, aqui ó, vezes 570, que deu 8,5. Aí nesse caso, como é que ficou a divisão? Ficou 8 módulos em uma MPPT e 7 módulos em outra MPPT. Nesse outro sistema aqui, ó, foi utilizado um inversor de 40, qual é a marca dele? Sungrow. Foi utilizado um de 40 e foram utilizados 105 módulos da ONO, também de 570. Tá? Opa, desculpa, 570 não. Foram utilizados esse aqui de 475. Gente, é o mesmo esquema. Então a gente vai vir aqui, vai ver qual é o máximo de tensão. Então a gente tem aqui, ó, máximo PV Input Voltage. Então, 1100. Ó, e você pode ver, olha só que interessante. Nesse caso aqui, ó, desse datasheet, ele já me traz a potência máxima de entrada. Já nesse inversor aqui, ele não me traz a potência máxima de entrada. Olha que interessante. Então, aqui literalmente eu posso considerar apenas os valores de corrente e de tensão para eu poder saber quantos módulos fotovoltaicos eu posso colocar aqui e como fazer essa divisão de strings. Mesma coisa. 1100 volts, aí eu vou aqui no meu módulo, se eu utilizei o de 475, eu vou pegar de circuito aberto, tá? Então, por exemplo, esse aqui da OSA, como é que ele se chama? Você vai vir aqui, ó, Open Circuit Voltage. Então, vou pegar aqui o que a gente já estava utilizando, ó, circuito aberto, então, ó, 42,5. Então, ó, deixa eu pegar aqui, 110 dividido por 42,54. Então, ele está me dizendo que eu consigo colocar até 25 módulos. Tá? Por MPPT. Aí eu vou ter que verificar aqui, né, como é que está esse sistema de energia solar, esse inversor. Então, o máximo que eu consigo colocar, 1100 volts. E aqui, ó, o número de MPPTs, nesse de 40, ele possui 4 MPPTs. E aqui ele coloca o máximo de strings que eu posso colocar por MPPT. Ou seja, eu tenho 4 aqui. E cada entrada MPPT, eu possuo duas entradas, né? Então, para cada MPPT eu possuo 2 entradas. Então, ou seja, nesse inversor aqui eu possuo 8 entradas. Então, por tensão, aí mais uma vez a gente tem que olhar tensão e tem que olhar a corrente. Então, por tensão, eu consigo colocar até 25 módulos em cada entrada. Então, se eu pego 25 vezes 8, né, que são 8 entradas, eu consigo colocar até 206 módulos, né? Mas, lógico, eu vou ter que olhar aqui corrente. Então, qual é a minha corrente máxima? 104. Ah, beleza. E a de curto-circuito é 160 A. Então, considerando que eles vão entrar em paralelo, né? Então, vou tirar aqui. E a corrente máxima dele aqui é 14,23. Então, eu pego 14,23. Se eu multiplicar por 8, né? Já que eles vão entrar em paralelo, então, ó, dá 113. Então, eu consigo fazer minha conexão. Lembrando, MPPT, ele vai entrar em paralelo, então a tensão se mantém. Então, se eu quisesse colocar 25 módulos por entrada de cada MPPT, eu consigo. Então, eu consigo colocar no máximo isso. Nesse caso também, eu acho uma potência muito alta, né? Se eu tenho 25 vezes 8, vai dar 200, né? Se eu multiplico aqui por 475, então eu consigo colocar até 95 kW num sistema de 40. Eu acho muita potência, né? Que vai dar um overload, né? Mais de 100%. Então, nesse caso, mais uma vez, falar com a fabricante. Então, eu acho que nesse caso seria muito exagerado, né? Então, ou seja, ele suporta muitos inversores, suporta muitos módulos, suporta muita tensão, muita corrente. Mas aí você vai ter uma perca muito grande, porque tecnicamente tem a questão de clipping, overload, e você não consegue aproveitar ao máximo dessa potência que está sendo gerada. Então aqui, mas eu conseguiria colocar os 200 módulos, pelo menos que está me dizendo aqui, tanto por tensão quanto por corrente, tá? E lembrando que esse aqui não tem potência, mas é interessante você entrar em contato com a distribuidora. Nesse caso, esse projeto foram colocados 105 módulos, né? Se eu pego 105 vezes 475, né? Então foi 49 kW aí o máximo que a gente colocou. Aí você lembra que eu falei que, apesar de que a gente vai olhar para a tensão máxima de entrada
E também para a questão de corrente de curto-circuito, a gente também vai olhar para outras tensões também, que é a tensão nominal e a tensão de partida e esse intervalo de tensão. Essas tensões elas vão nos ajudar a dizer o quê? Que o inversor ele vai trabalhar normalmente, né? Então, porque ele tem um sistema lá um sistema de automação, né, dele poder estar trabalhando, ele vai ficar trabalhando entre 90 e 520 volts, porque o MPPT ele vai fazer o quê? Ele vai tentar pegar a máxima de eficiência daquele sistema. Então, se ele está com a tensão baixa, ele tenta ajustar a corrente. Se a corrente está baixa, tenta ajustar a tensão para sempre estar mantendo ali a potência no máximo, né? Então ele vai estar trabalhando sempre entre 90 e 520. Mas nominalmente, né? Então ele vai estar trabalhando em 320 volts. E aqui um ponto muito importante, aqui eu ensinei para vocês tipo o máximo que eu posso colocar. Mas aí vem uma pergunta, tá, e qual é o mínimo que eu posso colocar? Para o mínimo a gente já não vai olhar mais para a tensão máxima de entrada. Aqui a gente vai ter que olhar para a tensão de partida. Por exemplo, nesse caso aqui, esse inversor de 6, quantos módulos fotovoltaicos é preciso eu ter nele para o meu sistema fotovoltaico ele funcionar? Porque de nada adianta eu colocar um sistema de 6 e, por exemplo, eu vou colocar 2 módulos fotovoltaicos, depois eu coloco mais. Mas será se ele vai funcionar? Não sei. Aí eu tenho que verificar. Aí eu vou ter que olhar minha tensão de partida. Então, eu tenho que ter 120 volts para o meu inversor startar, ou seja, para ele poder ligar. E aí eu faço o mesmo esquema, eu volto aqui, e aí já nesse caso, tá pessoal, como ele vai startar, eu já considero aqui o de circuito fechado, né? Então, a tensão máxima dele aqui. Então, por exemplo, se eu tenho 120, né, que é a tensão de start dele, aí eu vou dividir por, cadê aqui, ó, por 42,7. Se eu divido por 42,07, olha só, tem um 2,8. Então, ou seja, eu precisaria de pelo menos 3 módulos fotovoltaicos, tá? Pelo menos 3, para eu poder startar o meu inversor, ou seja, para eu poder pelo menos ligar ele, tá? Se eu tiver somente 2, eu não vou conseguir, porque vai me dar mais ou menos aqui 80 volts, né? Então, eu não consigo ligar ele. Conseguiria ligar se fosse, tipo esse aqui de 2,5. A mesma coisa vai acontecer para esse aqui, ó. Aqui a máxima voltagem, ó. Para ele poder startar, ó. Startup, de potência de entrada, né? Quer dizer, de tensão de entrada, ou seja, 250 volts. Mesma coisa, teria que pegar os 250, aqui, ó, 250, e aí eu teria que dividir, ó, por 35,21. Que aí eu precisaria de no mínimo 7 módulos fotovoltaicos, e tem que estar no fundo, tem que ter um pouquinho a mais, né? Então 7,1. Isso só para poder ligar o meu inversor. Então isso é importante você também levar em consideração do tipo, tá, mas o máximo que eu consigo fazer por fileira, né? Então, mostrei para você, mas também qual o mínimo que você consegue colocar por fileira aí para você poder pelo menos ligar o seu inversor. Então vamos supor, o cliente vai botar um inversor de 6, ele vai colocar simplesmente 6 módulos fotovoltaicos. Será se compensa eu colocar 2 strings de 3? Pô, acho que não, porque a tensão vai ficar muito baixa, né? Então o inversor ele vai demorar muito a ligar, sei lá, vai ligar lá para as 9 horas da manhã, que é quando o sol realmente começa a aparecer. Então, eu vou lá e coloco mais strings para quê? Para que ele possa estar ligando mais cedo, né? Às 6h30 da manhã, 7 da manhã. Por quê? Porque ligação em série aumenta a minha tensão. E eu precisaria aqui, no caso, de 120 para poder ligar o meu inversor, tá? Então, dessa maneira aqui, você consegue saber qual é a divisão das strings, né? O quanto máximo também você consegue colocar por fileira em cada um dos seus projetos de energia solar fotovoltaica. Se você gostou desse vídeo, já curte e comenta aqui também se você utiliza uma outra maneira de poder estar fazendo essa divisão dessas strings. E se você tem interesse em se tornar um projetista de energia solar fotovoltaica, eu convido você a conhecer o curso Formação Projetista Fotovoltaico de Microgeração, que é o nosso curso onde a gente ensina você a fazer, um exemplo, todos esses cálculos aqui de uma maneira muito mais aprofundada, de uma maneira muito mais avançada, levando em considerações alguns outros fatores, bem como visita técnica, você poder fazer uma vistoria, dimensionamento de cabo CA, dimensionamento de cabo CC, e também você conta com o nosso suporte via WhatsApp e grupos de alunos também, para você estar fazendo seus projetos de energia solar fotovoltaica e homologando eles em qualquer distribuidor do Brasil, bem como captando clientes. Se você tem interesse, no link aqui da descrição vai ter um contato para a nossa equipe para você estar entrando em contato. Então é isso aí e até o próximo vídeo.